igreja glorificando o Senhor. Vila Raturiala Raia. Vem, Jesus. Glória a Jesus. Vila Raturiala Raia. Glória a Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 21. Já podíamos ter terminado aqui, não é verdade? Tal é a presença do Senhor neste lugar. Aqui, Gênesis, capítulo 21, versos 7 e 8. Diz assim: disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria a mamar filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Senhor Deus, dá-nos a tua graça, a compreensão da tua palavra e do teu projeto, porque viemos a este monte à busca de uma bênção para o nosso coração. Queremos pedir que o Senhor fale conosco, de acordo com a nossa necessidade, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Carlos. Meus irmãos, a vida de Abraão, uma vida profética, de uma caminhada que Deus separou para ele, e as pessoas, de certa forma, as pessoas que estavam ao redor de Abraão, ou estavam envolvidas com Abraão, foram também colocados dentro de um cunho profético, de um contexto profético. Então, nós só temos aqui um grupo de obreiros, algumas irmãs estão conosco ali, problema nenhum. Então, os irmãos não se preocupem muito em anotar não, mas entendam bem. Deus tinha um projeto para Abraão, que Abraão não conhecia, absolutamente. Pode abaixar um pouco. Ele estava numa terra, que era uma terra idólatra, e Deus falou com ele, de uma forma extraordinária. Porque Deus chamou Abraão pelo nome, chamava Abrão, e disse para ele assim: sai dessa terra, sai da tua parentela, vem para uma terra que eu vou te mostrar, que eu te mostrarei. E Abraão creu, a palavra diz que ele creu naquilo. Era uma coisa completamente fora da razão. Ele era casado com uma mulher chamada Sarai. Sarai quer dizer general. E ele deixou tudo que ele tinha e saiu a troca daquele chamado. Meus irmãos, esse chamado de Abraão, o projeto de Deus para ele exigia renúncia, obediência. E ele sai nesse projeto, meus irmãos, e nesse projeto Deus troca o nome dele, muda o nome dele. Ele chamava Abrão, e o Senhor passou a chamar de Abraão, que quer dizer pai de muitas nações, ou pai de nações. Ele não tinha nenhum filho. E a esposa era estéril, já uma senhora. Deus começou esta obra, Deus veio lutando com o homem. Em determinado momento da história bíblica, os irmãos sabem, Deus não mais luta com o homem, limitou o número do homem em 120 dias, e Deus a partir dali levantou um homem que era Abraão, um senhor já de idade, com uma senhora também, já fraca, estéril, para começar uma obra. Meus irmãos, isso foge de qualquer entendimento humano, compreensão, razão. Se qualquer um de nós aqui fôssemos começar essa obra para alcançar o mundo inteiro,
E Deus estava querendo começar uma obra importantíssima, porque Deus estava começando a nação de Israel para trazer duas coisas mais importantes para o homem. Primeiro, a palavra. Segundo, Jesus ia nascer naquele... as coisas mais importantes para o homem. Se fosse qualquer um de nós aqui para começar essa obra, nós íamos escolher um casal de gente muito nova, 20 anos, com saúde. Deus começou com um velho e uma velha que era estéril, para mostrar que ele não precisava de gente, carne, de força humana, mas ele precisava de um povo que obedecesse a palavra dele, que compreendesse. Era um milagre aquilo. Os dois por si só já era um milagre, mas Deus queria mais um milagre. E a palavra fala que eles saíram naquela obediência, rodaram muito, andaram muito. Naquele tempo, as coisas muito difíceis, né? Ou a pé, ou a cavalo, ou camelo. E eles saíram naquela busca do Senhor, de procurar saber, e Deus faz a eles uma promessa. Deus disse assim a Abraão: olha, a tua semente, da tua semente será como as estrelas do firmamento, como a areia do deserto. Meus irmãos, não tinha jeito, né, de entender aquilo. O Senhor tirou Abraão dentro da tenda e falou para ele: você olha para cima. Ele olhou para cima. O céu estrelado à noite, no deserto, sem luz elétrica. Olhou, céu coalhado de estrelas. O Senhor disse assim: a tua descendência vai ser assim. Você pode contar as estrelas? Ele falou: posso, Senhor. Mas vai ser assim. Não tinha nenhum filho. Olha para o chão. Ele olhou, areia do deserto. Você pode contar os grãos aí? Não, não posso. A tua descendência vai ser assim. Que Deus que era esse. E no tempo certo, a palavra fala que Sara agora tinha recebido uma bênção. Sarai, o Senhor cortou o nome dela, colocou Sara. De general, ela passa a ser chamada Sara. Sara quer dizer princesa. Os dois receberam uma bênção. A condição fundamental para nós estarmos nessa obra. Do jeito que nós viemos, nós não servimos. Do jeito que eles vieram, por mais obedientes que eles fossem, eles não serviam. Deus trocou o nome dos dois para colocá-los nessa obra. Nós chegamos aqui hoje, nesse encontro de obreiros, por certo, nós já não somos os mesmos que entramos nessa obra. Não só. Deus já fez uma mudança no nosso coração, já trocou o nosso nome e já pôs um novo nome, que a palavra fala que está escrito no livro da vida. Louvado seja o Senhor. Nós chegamos. Mas Deus vem agora e cumpre a promessa. Meus irmãos, houve um determinado momento da nossa vida como obreiros. As irmãs estão aqui também, podem se incluir nessa mensagem. Que nós éramos só uma promessa. Nós chegamos a essa obra, Deus mudou alguma coisa no nosso coração, nós ficamos embevecidos, embriagados com o que vimos, com o culto, com tudo. Mas Deus fez promessas e nós éramos só uma promessa. Promessa a nosso respeito. Mas a grande promessa, preste atenção aqui, que Deus fez a nosso respeito, foi de um novo nascimento que ia haver. Foi o dia que o Senhor disse a Abraão o seguinte: de ti eu tirarei muitas nações. E veio Isaac. Sara fica grávida de Isaac. Milagre. E essa obra, às vezes nós olhamos dentro das igrejas que nós somos responsáveis, nós queremos ver assim, muita coisa. Meus irmãos, às vezes a promessa é para 1, 2. A igreja não tem ninguém. Só irmãs. De repente aparece um obreiro, Isaac. 1. E a promessa, Deus vai cumprir com aquele 1 ali. Ou com aquela uma. E meus irmãos, vejam só. Ele nasceu, Isaac, quer dizer sorriso, alegria. Realmente, um novo nascimento. Mas, irmãos, vejam só uma coisa interessante. Isaac nasceu. Abraão sabia que era nele que estaria a bênção. Isaac era a continuidade da bênção do Senhor.
Mas agora ele nasce e a mãe cuida dele. Sara cuida dele. Ela zela por ele. Já no ventre, ela alimenta, ela passa os anticorpos, ela cuidou de todo o desenvolvimento dele, até que ele nasce. E a palavra diz assim, o texto, nós lemos um texto maravilhoso, né? Diz assim, o menino cresceu. Ela cuida, a mãe, ela exercia naquele tempo um papel fundamental na vida dos meninos, principalmente, daquilo que ela gerava. Porque a mãe, ela alimentava, ela amamentava. Sem a mãe, não tinha sobrevivência. Os irmãos se lembram quando Jesus nasceu, a pessoa central do projeto de Deus é Jesus. Mas o anjo disse para José assim, naquele momento, pega o menino e a mãe dele e vai para o Egito. Deus estava interessado tão somente no menino. Mas naquele momento, a mãe era fundamental para a sobrevivência do menino. Porque ele ia para o Egito e a mãe tinha que ir sustentando, amamentando seus peitos ali, o menino, até que ele ficasse fortalecido, crescido. E a palavra fala a respeito de Jesus assim, e o menino crescia e se fortalecia. Cuidado, cuidado. O pai cuidando e a mãe cuidando para que o menino, toda a profecia do Senhor se cumprisse. E a Bíblia diz o seguinte, Isaac cresceu, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia que ele foi desmamado, o pai, Abraão, deu um banquete. Mas por que ele deu um banquete? Meus irmãos, olha, nós viemos dessa obra, Deus, por certo, fez um milagre na vida de cada um dos obreiros aqui. Hoje você olha aqui de cima do púlpito, nós estávamos falando isso ali na reunião, nós temos um povo valente, louvado seja o Senhor. Nós temos um povo, os irmãos estavam contando aqui, o pastor Gil estava contando a bênção que o Senhor deu em Paulínia, ali na grande evangelização, as igrejas, do jeito que a igreja fez, cheio de visitantes. Essa tem sido a boa notícia de todas as nossas igrejas. As igrejas estão se enchendo, o povo buscou o Senhor. Nós pegamos aqui no Sul Fluminense, só para os irmãos saberem, 55 grupos de louvor. 55 grupos de louvor. Os irmãos trocaram de cidade, quem era de Resende foi para Barra Mansa foi para Resende, trocaram entre eles para não constranger ninguém. Entraram em todos os lugares que os irmãos possam imaginar. Hospital, escola, campo de futebol, no meio da rua, shopping, praça. Cantamos em todos os lugares. Nós temos um povo que quer glorificar o Senhor e quer adorar o Senhor. E quer receber o Senhor com glórias e aleluias. Por isso que o louvor que nós cantamos é assim, ora, vem Jesus. Porque há um povo fiel que quer glorificar o Senhor. Nós entramos, os irmãos em Barra do Piraí entraram no hospital. Cantaram os louvores ali. O pastor que estava... O custódio está aí? O custódio não veio, não? Subiu ali a enfermeira, chefe. O senhor pode orar aqui com o menino que está aqui, doente, no CTI? Pode, podemos sim. Foram lá, oraram com o menino no domingo. Na manhã de segunda-feira, o menino estava curado. Curado. Ninguém sabia, no CTI, o menino amanheceu curado, desceu para o quarto, aquela coisa toda. No culto de terça-feira, que era o dia 12 de outubro, as igrejas todas, naquele troca de grupos de louvor e evangelização, as grandes evangelizações, rua, rodoviária, onde parasse. Recebemos naquele culto 15 enfermeiras daquele hospital. Maravilhados com aquilo que tinha acontecido, como que foi. Meus irmãos, nós estamos recebendo telefonemas de todos os lugares. Deus tem feito um milagre no nosso meio. Mas o maior milagre que Deus fez realmente foi Isaac, cada um de nós. O novo nascimento. Daquilo que era impossível. Daquilo que era impossível. Meus irmãos, quando eu falo isso, eu falo por mim, não falo pelos irmãos. Era impossível. Mas Deus fez um novo nascimento. Quem cuidou disso? Quem cuidou de nós quando nós éramos novos convertidos? A mãe, a igreja. Meus irmãos, muitas pessoas dizem assim, não precisa igreja, eu estou com a bênção do Senhor e tal. Olha, a mãe, fundamental.
E a igreja, meus irmãos, nós podemos entender aqui, a igreja, Sara aqui como a igreja, nós fomos trazidos a essa obra, nós vivemos durante um tempo, meus irmãos, como novos convertidos. Um homem pode ter 70, 80 anos, o que for, mas quando ele se converte ao Senhor, como novo convertido, ele é frágil. Ele é frágil. Ele fica assim, atônito, bobo, às vezes, né? E a igreja, meus irmãos, ela vem com o sustento dela e abraça o novo, e ela cuida, e ela cuida ali. Meus irmãos, dá para lembrar aqui, hein? Os irmãos conseguem se lembrar um pouquinho aqui, voltar no tempo e lembrar o tempo que os irmãos eram novos convertidos e ver quanto que essa igreja, quanto que essa obra fez pela sua vida. Meus irmãos, eu me lembro de coisas assim extraordinárias, né? Os primeiros passos, as primeiras consultas ao Senhor que nós fizemos. Eu em particular, posso dar um testemunho aqui aos irmãos. Eu fiz vestibular, entrei, primeiro ano da minha faculdade, era um ano básico. Nós fizemos, depois você podia escolher qualquer um dos outros cursos. Eu tinha me preparado muito, que eu queria um curso tal, me preparei e passei no final do curso básico. Tinha uma prova para todos os alunos do básico, e de acordo com a sua classificação, você escolhia a vaga. O Senhor me deu uma bênção, passei em 4º lugar. Podia ter escolhido qualquer uma. Tinha algumas, só tinha 60 vagas. Eu estava em 4º, podia escolher qualquer uma. E eu levei o assunto diante do Senhor. Numa reunião, pedi para o pastor consultar. Pastor, eu queria consultar aqui. E nós consultamos ao Senhor. E o Senhor disse assim: não é a profissão que o meu filho tem no coração que eu quero para ele. Meus irmãos, aquilo caiu por terra, todos os conceitos que eu tinha, todos os meus planos, tudo que eu tinha planejado para a minha vida profissional, tudo aquilo caiu por terra. E o Senhor disse, o Senhor deu a revelação ao pastor dizendo assim: meu servo deve fazer tal profissão. E no dia da escolha, minha turma toda lá comigo, mas está tranquilo, né? 4º lugar, você pode escolher qualquer coisa. Tinha uns quadros assim, eles iam chamando pelo número, a gente ia naqueles quadros, quadro de cada administração, advocacia e tal, lá todo direito e tal. Nós íamos lá escolher. E todo mundo achava que eu ia aqui. E eu cheguei no meio do caminho, fui aonde o Senhor tinha mostrado e escrevi meu nome. Ninguém entendeu coisa nenhuma, nem eu. Aquilo era por fé. Mas, meus irmãos, a mãe, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia, exatamente ela sabia. Quando Ismael cresceu, Ismael foi o primeiro filho de Abraão, ele era muito mais forte, mais velho e mais forte que Isaac. Ele zombava de Isaac. E ela discerniu na hora: ele vai matar meu filho. E ela chegou ao pai e falou assim: eu não quero que ele conviva com meu filho. Você põe a escrava para fora daqui. E Abraão sentiu aquilo no coração, eu também era filho dele. Não, você põe ela para fora. Meus irmãos, a igreja lutou por nós. Se nós chegamos em pé até o dia de hoje, foi porque uma obra lutou por nós, expulsando Ismael, expulsando o mundo, tudo aquilo que vinha contra nós. Meus irmãos, quanto que a igreja teve paciência conosco. Quantas vezes nós chegamos na igreja, novos convertidos, sem sabedoria nenhuma, meninos, frágeis. E a igreja tinha paciência. Senhoras, na igreja de Boa Sorte, aqui em Barra Mansa, onde eu me converti, nós tínhamos 3 senhoras, cabelos branquinhos. Quanto que aquelas irmãs oraram por nós. Quantas vezes nós chegávamos lá, no trabalho ainda, era um salão, tinha de vermelhão, né? Meus irmãos, eu, Rogério, pastor Rogério, Zé Luiz está aqui, acho que daquele tempo, Rubem, que está aqui, e Paulo Sérgio. Quantas vezes nós enceramos aquele salão, misturando a cera com as nossas lágrimas ali. Aí, joelhos, encerando aquele vermelhão e chorando. Era um salãozinho. Meus irmãos, quanto nós amávamos aquele lugar. Por que nós amávamos aquele lugar? Pelo cuidado da igreja, pelo carinho, pelo jeito que a igreja nos recebeu, do jeito que ela cuidou de nós. Alguns de nós não tínhamos pais na obra, mas os nossos pais estavam dentro daquela igreja ali, que nos recebeu. Ela fez isso por nós, ela cuidou de nós, os conselhos.
conselhos que mudaram a nossa vida, conselhos que mudaram o nosso casamento, conselhos que orientaram os nossos primeiros passos, o primeiro ano de casamento. Muitos nós éramos novinhos quando casamos, não tínhamos muita experiência. Quantas vezes aqueles irmãos mais experientes ali sentaram conosco para nos atender? A mãe cuidou de nós. Ela cuidou o ensino e ela nos deu uma coisa especial. Ela nos ensinou a revelação da palavra. Ela nos ensinou. Era o contato, a palavra, a educação, o amor, o zelo que nós tínhamos. Meus irmãos, nós jamais pensávamos. Olha, às vezes o Senhor dizia para nós assim: vou levantar pastores. Nós éramos meninos na obra ainda. Se os irmãos sabem o que nós pensávamos, nós pensávamos que havia pastores de fora, do Rio de Janeiro. O nosso primeiro pastor foi do Rio de Janeiro. Ele vinha, um homem que nos ensinou muita coisa. Nós atendíamos ele ali. Ele dormia num quartinho atrás da igreja. Um servo do Senhor. Nunca vi aquele homem pedir nada para ninguém. E às vezes nós chegávamos lá para a reunião à tarde e dizíamos para ele assim: pastor, você já almoçou? Ele dizia que eu já almocei. Às vezes a gente tinha almoçado coisa nenhuma. Ele dizia: não, está tudo bem. Um homem humilde. E nós, quando o senhor falava assim, o presbitério se reunia, vai trocar o pastor e tudo, e o senhor falava conosco: vou levantar pastores. Nós achávamos que o senhor ia levantar em outros lugares e mandar para nós. Nós nunca pensávamos que fosse nós, que um dia o senhor ia nos levantar. Quando nós falávamos em pastores, nós falávamos, era uma coisa longe da nossa mente, do nosso entendimento. Meus irmãos, nós éramos meninos. Nós ficávamos, era uma ansiedade. Mudava o pastor, vinha outro de fora. O pastor vinha de 40 em 40 dias. Depois ele passou a vir de 60 em 60, 90 em 90 dias. Meus irmãos, nós não estávamos vendo uma coisa. A mãe estava cuidando de nós. Ela estava nos dando todo o sustento, a sobrevivência, nos guardando, mas nós também estávamos crescendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós crescendo. E a palavra que nós lemos aqui diz assim: e o menino cresceu. E o menino cresceu. Olha, eu olho aqui de cima do púlpito hoje, não sei todos, mas nós podemos dizer uma coisa, Senhor: os meninos cresceram. Os obreiros cresceram. Foi ou não foi? A mãe aí cuidou dos irmãos, não é verdade? A obra, a igreja, paciência. Você se lembra da primeira mensagem que você pregou? Que coisa triste aquilo, hein? Eu preguei uma mensagem uma vez, quando eu saí do púlpito da minha mesa, podia torcer. Suado, até a meia estava encharcada. Levei 20 minutos para não falar nada. Para explicar que a mulher samaritana tinha recebido uma bênção, foi a coisa mais difícil do mundo. E a igreja saiu do povo da igreja. Foi uma bênção. Foi nada. Uma bênção. Meus irmãos, o menino cresceu. Agora não era mais aquela dependência total. Mas vieram as primeiras provas, não é? As provas vieram sobre nós, mas nós fomos vencendo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos vencendo. Alguns morreram. Alguns morreram. Outros não saíram do colo materno até hoje. Quantos anos de obra você tem? 26 anos. Está no colo da mãe até hoje. Olha, quando você pega uma criança, 5, 6, 7 anos, 5 anos, está no colo da mãe, você já começa a ficar meio incomodado. 5 anos, moleque. Arde esse bico aí, tira essa chupeta. Não é? Você, molecão desse tamanho. Agora, você ainda passa, agora, 26 anos. Se você pegar alguém aqui no Maranhão, 26 anos de fralda, você mandar dar uma coça nele logo e botar ele para fora daqui. Um banho gelado. Por quê? Alguma coisa está errada. Mas a palavra do Senhor diz uma coisa maravilhosa, que nós queremos encerrar aqui a mensagem para os obreiros dizendo isso. O texto nós lemos assim:
Quem diria que Sara ia ter filhos? Quando essa obra foi levantada, quem diria que essa obra ia ter obreiros como ela tem hoje? Quem diria? Ela ia ter filhos. Eles iam nascer. Sara, uma senhora, né? Ela cuidou. O menino cresceu. Mas o pai queria mais. O pai, Abraão, aqui símbolo do pai, ele esperava um dia especial. Qual era esse dia especial? Que o menino ia desmamar. E a Bíblia diz assim, no dia que Isaac desmamou, o pai estava ali, prestando atenção. Desmamou Isaac, ele deu um banquete. Ninguém entendeu aquilo. Mas por que isso? Por que um banquete? Sabe por quê? Porque para Abraão era o seguinte, Isaac nasceu, a mãe veio cuidando dele, mas no dia que ele desmamou, agora a mãe saía e a educação agora era direto com o pai. E a bênção aqui para os irmãos vai ser o seguinte, os irmãos tiveram um novo nascimento, não foi? Sim ou não? Sim. Amém? Não foi? Milagre. Milagre Deus fez na vida dos irmãos. A igreja vem cuidando dos irmãos até hoje. Mas a bênção mesmo maior vai ser o dia que os irmãos desmamarem. Assim. E no dia que Isaac desmamou, o pai deu um banquete. Era o que o pai queria. Porque agora chega uma fase na vida do obreiro que ele não está tão dependente mais da mãe. Ao contrário, agora o pai vai começar a falar com ele. O pai batizou com o Espírito Santo, deu dons, ele já conhece a palavra, tem experiência com o Senhor, tem a revelação, é um obreiro. O Senhor começa a falar com ele. Agora a educação dele, quem vai dar é o pai. Era um dia especial para o pai, uma alegria. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino. Mas quando eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Olha, o que a igreja fez por nós foi muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós estamos em condição de fazer alguma coisa por essa obra. A palavra agora é essa. Essa obra já fez muito por nós, não foi? Foi. Mas agora, pastor, eu tenho condição de fazer alguma coisa por essa obra. Eu trabalho, posso trabalhar. Eu já entendi a revelação, o momento profético. Eu posso ir a mutirão, eu posso ir para qualquer lugar. Meu carro está à disposição. Eu sirvo ao Senhor, eu vou para o exterior. Meus irmãos, nós podemos fazer qualquer coisa agora, porque o Pai tem tratado direto com as nossas vidas. Então Ele está tratando. Agora é o Pai que assume. Ele tira da mão da mãe, acabou aquele negócio da igreja. A igreja, aquele obreiro frágil, não sei o quê, isso é coisa de novo convertido. Eles estão chegando e nós estamos cuidando dele. A igreja está cuidando dele. Mas para nós aqui nessa reunião, não. A bênção aqui vai ser se você desmamar hoje. Dia que eu desmamei, está desmamado. Eu agradeço a senhora tudo que ela fez por mim. Mas agora o assunto aqui é entre eu e meu pai. É a hora que o obreiro começa ele sozinho para as madrugadas. Não é aquela madrugada de 6 horas na igreja, não. É aquela madrugada lá no canto dele, ele e o Senhor. E começa os dois agora. Tá. E o pai. Meus irmãos, sabe qual foi a primeira coisa que o pai ensinou para Isaac? O sacrifício. E é quando nós começamos agora a comunhão, né? Ali, o sacrifício. Isaac subiu, os irmãos já viram? Isaac sobe com o pai dele. A lenha. Quem carregou a lenha? Isaac. Chamou ninguém para carregar, não. Botou nas costas, chegou lá em cima. Entendia tudo de culto. Quem ensinou o culto? O pai. Sabia tudo do culto. Olhou o culto assim, deu uma olhada no culto e falou assim, o culto está errado. O culto está errado. O pai falou, o que é que está errado? Falou, a lenha está aqui, está tudo certo, pedra, fogo, cutelo, está tudo certinho. Está faltando aqui o cordeiro. Está faltando o cordeiro. E meus irmãos, o questionamento aqui dele não era um questionamento para impor as coisas, não. Ele questionou o pai para ouvir a resposta profética que vinha do pai.
um obreiro dessa obra, ele vai ao Pai, ele pede, ele busca, ele não faz perguntas para questionar por que o senhor está mudando o culto da escola dominical, ou por causa da grande evangelização. Não, ele pede, quando ele pergunta ao Pai alguma coisa, ele quer receber do Pai uma revelação. E o Pai diz para ele, Deus proverá para si o cordeiro. Que resposta! O Pai aponta sempre o cordeiro. A presença do Pai é para apontar o cordeiro. E ele vai ali agora, obediente. Deus proverá para si o cordeiro. Ele se entrega. O Pai diz para ele assim, Deus proverá o cordeiro, e ele se entrega. Aí assim, deixou-se amarrar, e Deus gritou ali, não faça nenhum mal ao menino, porque agora eu sei que tu temes a Deus. E o carneiro apareceu ali com os chifres, e Isaac desceu do monte naquele dia. Deve ter contado, né, para muitos, quem sabe até para a mãe, né? Tive uma experiência maravilhosa com meu pai. Fomos para o culto, dependência de tudo, mas eu ia morrer. Mas o cordeiro deu a vida no meu lugar e eu fiquei ali. Meus irmãos, olha, a mãe continuava olhando, orgulhosa, alegre, meu filho dela crescido. A igreja, meus irmãos, ela olha por nós. A nossa primeira igreja, ela está ali, não sei quanto com os irmãos. Até hoje, uma senhora o senhor levou agora há poucos dias atrás, irmã Maria, né? O senhor levou, saudosa. Um dia, na eternidade, nós vamos encontrar com ela. Mas ali, saudosa. Mas às vezes você encontra alguns, aqueles que cuidaram de mim, assim, aquele orgulho, não é? O Manaim, eu vejo aqui, pastor Osmar, está aí não, né? Osmar. E vem aqui, não é, Rubem? Entra aqui, Clauci, que cuida dele. Entra aqui, olha o Manaim. Já viu o Osmar andando aqui? Eita, está flutuando. Olha o Manaim. Aí eu pergunto para ele, e aí, companheiro, o que você está achando aí? Tá uma maravilha. Está tudo muito bom. Sabe quando ele fala que está tudo muito bom? Ele fala pelo seguinte, ele não tinha nada. Começaram a obra em Barra Mansa com 3 pessoas. Um dos que começou a obra dava metade do dízimo na obra, metade na igreja presbiteriana para a mulher não brigar com ele. Foi assim que começou. E hoje você faz uma reunião aqui, quantos obreiros? Quase 700. Quantos principiantes? 1.200. Quantos? Terceiro período? 1.000. Meus irmãos, o menino cresceu, louvado seja o Senhor. O menino cresceu, se fortaleceu. O pai agora, que ensina. A mãe orgulhosa, olha assim, né? Você pode ter certeza, a igreja que te recebeu, ela tem orgulho de você. Ela olha, fulano aí, fulano, você foi levantado, pastor. E é aí que ela fica radiante, né? Eu não sabia nada quando chegou aqui. Chegou aqui, isso aí, chorava, complicado, atrapalhado. A igreja sabe de tudo da nossa vida, não sabe? Aí, você cuidou. Mas o dia mesmo, a bênção, o banquete, foi o dia que nós desmamamos. E nós entendemos o seguinte, a igreja foi muito bom para nós, mas agora eu preciso aprender com meu pai. A caminhada, o sacrifício, o culto, o louvor, a mensagem. Meus irmãos, um menino crescido, Isaac cresceu e pôde receber a herança do pai dele. Recebeu. De longe a mãe continuava vigiando por ele. Um dia essa obra nos recebeu, novo nascido, cuidou de nós, nós crescemos, desmamamos, o pai nos ensinou muitas coisas, nós chegamos até o dia de hoje. Nós chegamos. Agora nós temos condição de cuidar da herança que o Senhor colocou na nossa mão. E eu vou dizer uma coisa aqui para os irmãos. Esta herança nós não vamos entregar, não. Essa nós vamos cuidar dela. Cuidar dela. Meus irmãos, a bênção, você foi cuidado por uma igreja como se fosse um único. Sara cuidou de Isaac sabendo que ele era o único. Você pode ter chegado numa leva de pessoas. A igreja cuidou de você como se você fosse o único que ela tinha ali dentro. Cuidou de você. E agora, meus irmãos, a herança, Deus quer dar um banquete hoje aqui. O Pai quer dar um banquete hoje nesse Manaim. Quando nós dissermos para Ele, eu estou desmamado.
Eu já dei muito trabalho para a igreja. A igreja teve que orar muito por mim. Mas agora, meu pai, olha, eu cuido dela. Pode me usar nessa obra, que eu tenho condição de ser usado nela. Aqui, eu sou um servo do Senhor, experimentado, conheço o sacrifício de Jesus, que Ele morreu em meu lugar, e eu agora posso cuidar dela. No dia que Isaac desmamou, o pai deu um banquete. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos glorificar o Senhor. Glória a Jesus. A igreja glorificando o Senhor. Meus irmãos, nós vamos... Olha, vamos fechar os nossos olhos. A obra nos recebeu, não é? Salõezinhos. Alguns em casa de irmãos conheceram a obra. Terraço, garagem. Era assim. Outros já chegaram com o Manaim pronto. Não tem problema. O fato é que ela te recebeu como se você fosse um milagre. Mas chegou um varão aqui essa semana. Pastor, tem um varão visitando aqui. Para nós, um milagre. Foi um milagre. Todos nós aqui, meus irmãos, se os irmãos não guardarem nada daqui para frente do encontro, guardem uma única coisa. Você foi um milagre. O dia que Deus deu uma ordem a seu respeito. Disse ao anjo, sai atrás do meu servo. Eu não sei onde você estava. Eu sei onde eu estava. Num buraco. E o anjo foi lá atrás de mim. E atrás de qualquer um de nós aqui. Louvado seja o Senhor. Milagre. Nos trouxe. Era o sorriso, a alegria da mãe. A mãe, a igreja nos recebeu alegre. Chegou um obreiro aí. Chegou um varão. Não era obreiro, era varão. Aí depois, ela cuidou tanto de nós, teve tanta paciência, nos ensinou tanta coisa. Nós começamos a fazer os primeiros louvores, as primeiras visitas, às vezes com gente mais experiente do que nós do nosso lado. Mas o Senhor revelava, a palavra está com meu filho. Mas, Senhor, e nós vimos lá, a mãe cuidou de nós. Ismael queria vir sobre nós, ela tirava Ismael, tira ele daqui. O mundo, a carne, e ela nos protegeu tanto que nós crescemos, não é? Fortes. E um dia nós desmamamos. Aí o pai tomou posse. E cuidou mais. E se revelou. E mostrou tantas coisas. E agora, meus irmãos, nós estamos aqui para começar um encontro. Amanhã pela manhã vamos receber aqui muitas mensagens, muitos ensinamentos. Mas nessa noite nós queríamos encerrar dizendo uma coisa ao Senhor. Senhor, estamos aqui para fazer a tua obra. E por certo, quando você se dispor a fazer essa obra, o Pai vai dar um banquete aqui. Sabe como é que é o banquete dele? Batismo com o Espírito Santo, dons, o renovar da fé, da comunhão, da alegria da salvação, do primeiro amor. Tudo isso é o banquete que Deus tem preparado. Antes que Jesus volte e arrebate a igreja dele. Eu gostaria que o grupo cantasse novamente aquele louvor. Ó, vem Jesus. E nós vamos glorificar o nome do Senhor ouvindo este louvor. Ele ou se Ó, vem logo, Jesus. Ó, vem logo, Jesus. A minha alma te espera. Ó, vem logo, Jesus.
Graças a Deus. Toda a igreja glorificando o Senhor. Meus filhos, paz seja convosco. Eu sou o vosso Senhor. Vos digo que eu vos trouxe esta palavra e quero vos dizer que despertei as vossas vidas. Vos digo que eu tenho vos ensinado nesta noite uma nova caminhada na minha obra. Tenho preparado o vosso coração, vossa mente, porque a partir desse encontro vós sereis capazes, com ousadia do meu espírito, em levar a minha palavra a muitos. Vos digo, filhos, que a vossa dependência ela está em mim. Usarei as vossas vidas com graça, com poder. Não quero que colocais qualquer empecilho para fazer a minha obra, porque este encontro será um encontro marcado para as vossas vidas. Eu tenho-vos preparado para uma saída, para anunciar a minha palavra. Eu digo, filhos, os louvores que foram entoados agora, ele fala do momento profético da minha obra. Eu tenho pressa de preparar as vossas vidas para sair do campo, porque eu, Senhor, tenho vos dado condições nesta noite para falar da minha palavra, para ensinar aqueles que ainda não conhecem a minha obra. Eu digo, filho, podeis adorar o meu nome nesta hora, porque eu começo a tratar convosco de uma maneira especial, e meu nome, ele será glorificado. Adorai meu nome, glorificai o meu nome. Eu sou o vosso Senhor. Pastor Guido vai fazer a glorificação final e também nos dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus amado, nós somos gratos ao Senhor pela bênção de sermos ovelhas do teu rebanho, de ter o Senhor como nosso pastor. Bendito seja o teu nome por tudo que o Senhor tem feito a nosso favor. Louvamos a ti neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo.
e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre todos que esperam a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Irmãos, podem se assentar. Meus irmãos, o culto está encerrado e os irmãos vão descer agora para jantar. Nós vamos, são 9h30, nós vamos apagar as luzes do Manaim, 11h15, tá bom? Um pouquinho mais de tempo, os irmãos, um grupo maduro, os irmãos podem aproveitar o Manaim, ficar à vontade, as cantinas estão abertas, e amanhã nós vamos começar aqui às 8 da manhã, em ponto. Só um aviso, nós vamos fazer as refeições ali embaixo, porque nós temos aproximadamente 650, é isso, Rogério? Mais ou menos, já Luiz está aí não? Quantos, Zé? Mais ou menos 650 obreiros, e ali embaixo cabe 800 pessoas. Então, o pastor Rogério arrumou ali embaixo, vamos fazer o jantar ali, as refeições, todos juntos ali embaixo mesmo. Então, a todos, a paz do Senhor Jesus, amanhã às 8 começamos aqui.